não há quem não se pergunte, né? Por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo? Por que o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste? Analisemos as questões da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos inclui a resignação. Gandhi, o grande libertador da Índia pela política da não-violência, dissera certa vez que se da doutrina de Cristo os homens tirassem tudo, mas deixassem as bem-aventuranças, de nada sofreria, pois ali contém o alimento necessário para a reformulação do pensamento do ser humano. Ao refletir sobre este tópico, tenhamos claro em nossa mente o seu fim último, que é a consolação frente às nossas dificuldades. Resignar-se, Edson, significa aceitarmos tudo o que nos acontece sem expressarmos qualquer reação para nada? Eu acho que não. A resignação é uma forma de você estar em paz com aquilo que você acha que é inevitável. Só que para você chegar nesse raciocínio, nessa conclusão, você às vezes tem que passar por determinadas situações. Eu vejo assim, essa pregação da resignação como sendo algo para você se acomodar, para não lutar, ela é contrária àquela do bater e abster-vos-á, né? Pedir e obtereis, Sim. tá certo? Que Jesus. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Resignar-se não significa aceitar as coisas de forma passiva, senão você não evolui. Baixar a cabeça ali e ficar... Senão você não evolui. É o que acontece, por exemplo, com o povo hindu, né? O povo hindu tem aquela crença no karma, que, aliás, a diferença entre karma e causa e efeito é gritante, né? O karma deixa as pessoas... A crença do karma faz a pessoa ficar realmente passiva. Ela não é assim mesmo, então deixa como está e na próxima eu resolvo, vamos assim dizer, né? Eu nasci para ser desse jeito, então é assim que eu vou ser. Não, você não nasceu para ser desse jeito, você nasceu para ser diferente. O objetivo é você crescer, você se desenvolver através do enfrentamento das dificuldades. Ou seja, a questão do texto aí que você leu, né? Por que meu vizinho ri enquanto eu choro? Ora, porque talvez o seu vizinho tenha descobrido, ou descobrido é ruim, né? Descoberto, né, a forma de enfrentar as coisas sem se afetar. Sim. Nesse sentido, então, o vizinho é resignado. Porém, será que ele é um resignado passivo? Ou ele é um resignado, né, que segue? A diferença talvez seja essa. O resignado passivo é aquele que traz no semblante, né, o sofrimento, a calma, olha, é isso mesmo, a dor. E o resignado que tem consciência, né, de que precisa avançar, ele vai aceitar as coisas e vai seguir. Essa é a diferença básica. É o que você falou mesmo, buscar e achareis, né? Para que o espírito reencarna, gente? Para ser resignado? Nem que tá. E por que é importante analisarmos nossos desafios pela ótica espiritual e não material? Porque somos espíritos, na verdade. Eu sempre costumo dizer isso. A gente esquece que estamos encarnados no mundo, utilizando um corpo físico. Porém, isso aqui é passagem, é momentâneo. E o espírito vai retornar para a pátria espiritual, tá certo? Então, quanto mais eu conseguir enxergar as coisas sobre a ótica espírita ou do espírito, aí o mais entendimento eu vou ter sobre as coisas que eu estou enfrentando. Eu costumo dizer assim que o espírita, né, quando ele chega na casa espírita pela primeira vez, que não é espírita, ele quer resolver os problemas de imediato, tá certo? Quer lá uma mágica qualquer, quer que o mentor faça alguma coisa para resolver. Quando ele percebe que, na verdade, ele tem que batalhar para mudar, quer dizer, ele vai ter que mudar os pensamentos dele e tudo, ele, de repente, ele continua enfrentando os mesmos problemas que o levaram à casa espírita, porém, o que muda é a forma como ele enxerga as coisas. Quer dizer, o que é que mudou? Os problemas sumiram? Não. É a ótica que ele tem sobre os problemas agora que faz ele se resignar, né? Ou ele ter uma compreensão de que ele está vivenciando coisas para o seu aprendizado. Então, nesse sentido, é interessante a gente olhar assim as coisas do ponto de vista espiritual. Quer dizer, quando eu tenho um problema qualquer, físico, por exemplo, tá? Uma dor. Por que essa dor veio? Aí sim, é uma questão de você, espiritualmente falando, tentar entender por que você está sofrendo aquilo. O que você tem que aprender com aquilo. Tá certo? É o que dizem, né? Não é porquê, para quê. É isso. Existe um Agora, motivo. como definir
tem questões que a gente pode mudar e outras questões que a gente não consegue mudar porque foram estabelecidas por alçadas maiores aí, dentro desse aspecto da resignação. Porque senão também fica uma questão, né? Eu vou sempre procurar o externo, quando na verdade eu tenho que mudar a parte interna. Eu vou responder isso para você, Cláudio, de uma maneira bem simples, e aí talvez até simplista demais, mas é assim, os espíritos dizem que fatalidade para o ser humano é só o nascimento e a morte. Verdade. Ou seja, o que está designado para nós é nascer e morrer lá na frente. Tudo que vai acontecer nesse intermédio, quer dizer, é possível ser mudado. É para isso que a gente evolui, é por isso que a gente aprende, entende? Se eu achar que uma determinada coisa não pode ser modificada, eu vou me acomodar naquilo, né? Então, não vou batalhar por aquilo. Então, cabe a nós, assim, do meu ponto de vista, tudo pode ser mudado, porque nós temos essa capacidade. Porém, aonde que eu vou determinar, ou seja, aonde que eu vou empregar maiores esforços para fazer mudanças? Aí que entra o autoconhecimento, a necessidade de você saber exatamente o que você precisa trabalhar de imediato. Porque às vezes você vai perder tempo com uma determinada coisa que não vai te ajudar espiritualmente falando. Ao passo que se você deixa aquilo de lado e se projeta ou você despende um esforço maior em outra coisa, aquilo vai te ajudar na tua evolução. Então, de novo, mudar, a gente pode mudar tudo. Mas tudo a gente pode mudar. É o Paulo, né, que falava, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. É mais ou menos isso. Bacana essa visão. É. A Ângela Bezerra, pelo nosso Facebook, ela diz assim: se não houvesse a clareza e o auxílio da doutrina espírita, acredito que muitos já haviam perdido a oportunidade nessa existência. No mundo onde a grande maioria só olha para os seus próprios interesses, esquecendo os ensinamentos de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e eu me incluo. Fica por vezes muito difícil a caminhada terrena, impossível confiar no ser humano com raríssimas exceções. Você pode falar sobre isso, Edson? Eu acho que aí existe um equívoco, né, com todo respeito à colocação dela, de que a gente tem que confiar em si primeiro, porque é o amar a si mesmo, né? E dar a confiança, sim, para o ser humano, porque cada um é autor da sua própria história. Quer dizer, cada um é o artífice, né, da sua evolução ou involução, ou estacionamento, vamos assim dizer, né? Então, a partir do momento que eu confio em mim, que eu tenho as minhas crenças, que eu me gosto, eu vou dar oportunidade para que o outro também gostar do outro e confiar no outro. Se porventura eu for traído por aquela pessoa, o problema é meu ou é dela? Essa que é a grande questão. É que, de novo, a gente acha que tudo acontece em função da nossa necessidade. E às vezes não, a pessoa fez aquilo porque é do jeito dela. Ela é assim. Ela precisa passar por aquele tipo de aprendizado, entende? Enquanto que você não, você já superou isso. O problema é eu ficar assumindo para mim sofrimentos e dores baseados na atitude do outro. Essa que é a grande questão. Boa questão. Também a Leda Feliciano aqui no nosso Facebook. Bom dia, que Deus abençoe sempre. Beijinhos, sabedoria, discernimento, sucesso em tudo, felicidade sempre. Essa é otimista, né? É isso aí. O Sérgio Silva também desejando um bom dia. O Manuel Galdino diz: bom dia, a falta de qualidade na humanidade é que tem gerado alto índice de violência, guerra, tumulto, morte e sofrimento. É isso mesmo, Edson? É assim, o mundo vem num processo de transformação, né? Veja, está acontecendo muita coisa ruim, né? Porque está sendo divulgado, na verdade. E sempre teve. E sempre teve. E eu diria, eu gosto de falar que eu sou otimista ao extremo em algumas coisas, né? Aliás, na vida em si. Se a gente parar para pensar que nós estamos vivendo num mundo com 8 bilhões de pessoas, se aqui já não passou de 8 bilhões, né? Em relação ao que era, sei lá, 300, 400, 500 anos atrás, a gente pode dizer que a violência está mais ou menos a mesma coisa, em termos de violência em si, tá certo? Guerras, essas coisas todas que acontecem. Com uma quantidade maior de pessoas no mundo, significa que diminuiu. E não aumentou.
O problema é que agora as coisas são divulgadas. Antes não eram, né? Antes ficavam meio que, vamos assim dizer, a gente não tinha essa capacidade de informação no momento como a gente tem agora, né? Essa globalização da informação e tal. Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que o mundo não é tão violento quanto a gente imagina que seja. Tudo uma questão de como você enxerga as coisas. De como você... daquilo que você quer trazer para o seu campo mental, para a sua psicosfera própria, sabe? De atuação, né? A gente estava falando aqui antes do início do programa da questão do passe e do não passe, né? E aí eu falei para você que tudo está aqui. Dependendo da forma como você se posicionar mentalmente, você vai atrair as coisas para o seu redor, tá certo? Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que vivo no mundo ligado às notícias destrutivas, notícias ruins, que aliás é o que dá o Ibope, né? Infelizmente, sim. Um programa como o nosso, por exemplo, que fala de coisas positivas, não tem tanto Ibope assim como uma coisa que fala de uma desgraça, fica sempre rebatendo naquele tipo de... Então, o que essas pessoas estão fazendo, na verdade? O que elas estão trazendo para o seu campo mental, para a sua psicosfera própria? Dores, sofrimentos, incertezas, desesperanças. Como é que essa pessoa vai... como é que essa pessoa vai se sentir? Sempre que tudo está perdido. É isso. E não é isso. A gente tem que se abstrair, a gente tem que aprender a olhar que tem muita coisa boa acontecendo. Mudar o foco. E muita coisa boa está acontecendo no mundo. Tá certo? Edson, até em virtude disso que o Celso falou aí no quadro, dependência, né, ou consciência, voltando lá para a questão da resignação, que muita gente fala, o mundo é assim, tá assado, muita violência, os espíritos que vivem aqui são isso. Mas o livro dos espíritos já tinha respondido essa questão, dizendo, é um mundo de provas e expiação, onde vão ter espíritos desta categoria mesmo. O que a gente tem que entender é o seguinte, você como espírito, a questão anterior era por que é importante olhar as coisas do ponto de vista do espírito, né? Sim. Porque o espírito uma hora vai se desprender e vai voltar para o plano espiritual. No plano espiritual existe já uma certa seleção natural dos espíritos em função da sua vibração, da luz que emite, da forma como ele está estruturado, né, equilibrado e por aí afora. Então eles se posicionam lá já de forma separada. Não há uma mistura lá, tá certo? Pela própria vibração em si. Vamos tentar explicar melhor, vá? O fato de eu estar mais jovial e tal, mais alegre, mais feliz comigo, eu ter bons pensamentos, me faz ser um pouquinho mais leve que o outro que está mais pesado. É mais ou menos isso. Então, é uma seleção natural. É isso. Então lá, quem vive nessas esferas diferenciadas está mais ou menos igual. Então ali, os pensamentos são mais ou menos semelhantes, a vibração é semelhante e por aí afora. Então não há tanto sofrimento, vamos assim dizer. Porém, com a necessidade de aprendizados, tá certo? Porque a gente está no processo de evolução, há necessidade de aprendizados. Aí, essa turma que está mais ou menos separada meio que se mistura aqui na Terra. Por isso que a gente convive com espíritos de diferentes níveis. Qual é o objetivo? Atrapalhar a vida do espírito? Não. Para que os mais evoluídos ajudem aqueles que ainda não evoluíram. Então, ao invés da pessoa que se acha, vamos assim dizer, evoluída, achar que ela está no mundo errado, ela tem que mudar a sua forma de pensar. Ela fala, puxa, o que eu posso fazer, já que eu me sinto um pouco melhor que o outro, o que é que eu posso fazer para contribuir com a melhora do outro? Se tiver esse tipo de raciocínio, você convive melhor e você ajuda a transformar o mundo. Agora, se você se isolar, se você se trancar dentro da tua casa, não querer conviver, você não vai colaborar com nada. Ou seja, você reencarnou e não passou pela prova. Entende? Prova e expiações, é o que os espíritos dizem. Eu costumo dizer assim, de uma forma bem simplista, que você olha o comportamento da pessoa e você sabe se ela está em prova ou se ela está em expiação. Sabe qual é a diferença? A pessoa que está em prova, ela tem consciência disso, ela está numa batalha. Ela não está paralisada, ela vai e luta contra as coisas, né? No sentido de aprender. O que está em expiação é aquele que se resigna, é aquele que, é assim mesmo, eu sou sofredor, eu vim para sofrer, porque a vida é difícil, que... Está indo receber passe toda semana. É isso. Então, fica fácil de você saber quem está em provas
e quem está em resignação. Ou, no caso Legal aí, isso aí, hein? expiação. Utilizar em palestra esse exemplo aí, dá seu crédito. Muito obrigado. Edson Figueiredo de Abreu que falou isso. Nayara Ribeiro, bom, no meu caso eu já consigo ter pensamentos maravilhosos para o futuro, mas dias próximos, tipo o presente, são raros. Como desenvolver esses pensamentos bons também no meu presente? Eu confesso que eu não entendi. Se ela tem pensamentos maravilhosos no futuro, significa que ela está vivendo um bom presente. ou ela está, sabe, esperançosa só com o futuro, porque o presente dela ela não se sente bem. Eu achei meio estranho. Então, ela tem que pensar que ela está vivenciando exatamente o que ela precisa para o aprendizado dela. E aí ela tem que aprender essas lições, ou seja, ela tem que entender, se a vida está me levando para esse determinado caminho, por que eu estou enfrentando isso? O que é que eu tenho que tirar de aprendizado daqui para que eu esteja melhor no futuro? Eu acho que é isso. Está faltando para a gente, na verdade, usar o raciocínio em relação à emoção. Muitas das pessoas elas se deixam envolver pela emoção e elas vivem a emoção e não usam a razão sobre o sentimento, quer dizer... E nós somos seres racionais. Sim. Nós temos a capacidade de pensar, de tomar decisões. Então, se eu, por exemplo, vivenciei uma determinada situação onde eu tomei uma decisão e lá na frente eu descubro que não foi legal, ora, isso é um aprendizado. Não é para você ficar sofrendo. É para você, para você entender que aquilo que você fez não foi bom e agora você vai fazer o certo. É o vai, não peques mais, que Jesus falou para a mulher adúltera. Ele não condenou a mulher lá no texto. Ele falou, filha, cadê aqueles que te acusavam? Ah, se foram, Senhor. Nem eu tampouco te acuso. Vai, não peques mais. Nesse sentido é que a gente tem que entender. É difícil você viver uma vida, Vanessa e Cláudia, onde você não erre. Onde você não magoe alguém. Onde você não se magoe com alguém. É difícil. O que não pode é ficar... vivenciando só essas coisas. A gente tem que tirar os aprendizados disso. Sim. Por isso que eu falo que a gente não pode viver a emoção, a gente tem que viver com a razão. Tá certo? O fazer o novo final. É isso Dá aí. para fazer um novo começo.